Fala, gente, tudo bem? Hoje, o tema do caminho do ressonante, eu vou estar fazendo um vídeo falando sobre as referências, né? Algumas pessoas importantes que fizeram com que culminasse eu chegar até a ressonância. Ah, referências e pessoas, assim, obviamente existem diversos fatores, pessoas no anonimato, pessoas em curto espaço, mas eu vou citar as pessoas, assim, de maior referência, né? Lá atrás, né, bem jovem, né, antes dos 15 anos, eu me deparei na época que estava muito em alta, reggae music, né? E tinha algumas bandas nacionais, como tem até hoje, mas na época era muito mais em alta, né? Então, bandas nacionais como Nat Roots, Ponto de Equilíbrio, o Rapa, entre outras. Porém, o grande precursor, né? O grande nome é o Bob Marley, como até hoje. E eu sempre gostei, me chamou a atenção desde o início, né? Porém, não é aquela chamada de atenção como naturalmente a massa interpreta, no sentido do consumo da cannabis, no sentido do estilo, dread e tal. O que me chamou a atenção, e é um grande detalhe que é, que é importante frisar, o que me chamou a atenção foi a maneira dele se movimentar, a maneira dele de se mover, o olhar dele, a expressão dele, a energia dele, a áurea dele. Isso me cativou, me chamou a atenção. Fora o estilo, a música, obviamente a filosofia, a mensagem, mas o que me chamou a atenção, como foi supracitado, a energia, a, o intento dele, o intuito dele, era muito forte. Então, as entrelinhas que você pega, o real, a, a real proposta daquele indivíduo. Então, eu me lembro que tinha uma lan house do lado da casa da minha avó, né? E eu frequentava muito a casa da minha avó. Era a minha terceira casa, né? Porque a primeira eu sou filho de pais separados, então eu ficava um pouco no meu pai, um pouco na minha mãe e na minha avó. E do lado da minha avó tinha uma lan house, como eu falei, e aí toda a quantia que eu tinha, mixaria moeda ali, né? Depois do futebol, depois da escola, o tempo vago eu corria para lan house. E apesar de ter jogado muito, né, jogo Counter-Strike, etc, como todo mundo da época, mas muitas diversas vezes eu colocava apenas para ver as performances do Bob Marley. Então eu ficava fascinado, além de ver todas as legendas do que ele estava dizendo nas músicas, na maneira dele de vibrar a energia, etc. Aquele indivíduo era diferente para mim. A intenção dele era nobre, né? Quem realmente conhece o trabalho dele próximo, vê que além de credo, de religião, ele simplesmente prega a vida e todos os direitos que vêm com ela, né? E é impressionante. Então, ele, como referência grande assim, me chamou muita atenção. E, importante também frisar, antes até mesmo do Bob, ou mesmo próximo da época, né, no ensino médio, no primeiro, segundo ou terceiro, não vou me recordar exatamente, eu tinha um professor de filosofia, chama Fábio José, tem ainda ele nas redes sociais aí e tal. Ele foi interessante, porque nas aulas dele, de todas, quando eu lembro de ensino médio, me arremete a esse professor, é o único que salvou, assim, a minha, a minha lembrança do ensino médio no sentido de educação mesmo, de professores, de conteúdo, que é o que me chamou a atenção, o que eu captei, porque os restantes... E nas aulas dele era top, porque ele fazia reflexão, as aulas dele ninguém falava um pio, ele tinha uma maneira de
pedagogia que era impressionante, todo mundo ficava vidrado ali, até o mais matuto, até o mais leigo ficava firmão, quietinho, prestando atenção. E eu sempre ficava ali, fazia questão de sentar nas primeiras carteiras na aula dele, né? Tirava boas notas, fazia todas as, as reflexões ele colocava questões ali para convergir mesmo o raciocínio do jovem em relação à vida, então aquilo me cativava demais, porque tudo que é filosofia que sobe um pouco o nível no sentido de jogar as questões principais da vida, porra, sempre me cativou e me chamou a atenção. Então tenho certeza que aquilo ali foi um start e uma ajuda, com certeza. Atrelado à musicalidade, que tem um poder estratosférico a música, né? Tem um grande poeta que fala o que seria o universo sem a música, né? Então o Bob também foi crucial. E aí mais pra frente, né, entrei no Patrulheiros, trabalhando desde os 16 anos ali. Trabalhei 2 anos na Prefeitura Municipal de Campinas. No 13º, salve Dona Rosa, minha primeira chefe, top, um abraço. Na área do... Putz, agora me esqueci o nome do setor lá, rapaz. Era muito foda, porque um dos patrulheiros que mais trampava ali, eu era um deles. Ficava pra cima e pra baixo nos andares ali. Eu me recordo que nesse ano, para ser mais específico, em 2010, 2011, 2010, eu me deparei com outro artista da musicalidade ainda, Tupac Shakur. Tanto é que eu tenho diversos vídeos ainda, preciso fazer muito mais ainda aqui no meu canal, referente a esse artista aí que foi crucial e ainda na minha jornada, na minha caminhada desta encarnação. Então, vamos lá. Tupac Shakur, resumindo, se vocês quiserem saber mais, vai lá nos vídeos. É um jovem negro, faleceu com 25 anos, jovem, norte-americano, rapper, né? Nasceu em 71, desencarnou em 96. Porém, o que esse cara fez foi brabo, no sentido que ele montou uma grande estratégia, um grande plano, né? E novamente, o plano dele, só para fechar esse raciocínio, nada mais é do que ascensionar as mentes principalmente dos jovens periféricos, né? Mas ele abarca todo mundo, quando tem faixa etária de idade. Ascensionar no sentido de que acordar, abrir os olhos diante do nosso cenário, constatar o quão terreno esse terreno é árido e perigoso, muitas vezes. Ele arma as pessoas no sentido, obviamente, primeiramente emocional, mental, espiritual, para depois, se for ter que tomar uma atitude mais drástica e tal, referente à autodefesa, porque todo mundo está propício, ainda mais aquele que ambiciona crescer na vida de uma forma digna, vai encontrar pelo caminho. E o PAC é isso. Resumindo, é isso. E novamente, eu supracito a questão do, das entrelinhas. Aquele cara, novamente, voltando, o olhar dele, a maneira de se mover, as atitudes, o comportamento, ah, detalhes me cativaram novamente. A energia, a áurea. Então, percebe-se, e eu percebi que aquele artista era diferenciado. Assim como o Pop, como eu comentei, ele era diferenciado. A proposta dele, genuína, autêntica, incorruptível, incorruptível, saca? Então também me chamou a atenção, me trouxe para próximo para aprender, né, sugar no bom sentido o que pode ser captado, né? É impressionante, um artista top e me ajudou e me ajuda até hoje, me apadrinhou, considero um grande mentor e me ajudou a galgar mais passos mais para frente, né? E aí em seguida, resumindo também, vou fazer um vídeo em relação, passei por algumas questões, como todo jovem, né? Desde a rebeldia, né? Pichação, consumo de maconha, e nesse redemoinho
ao dar o stop, pisar no freio, né? Ao constatar que, porra, não está sendo legal, não está sendo positivo, me deparei com o Caio Fábio, que é um pastor no YouTube, né? Não só no YouTube, né? Mas ele é bem forte nas plataformas até hoje, né? 2025. Porém, ele é um pastor evangélico diferenciado também, mas por quê? Pelo fato da pregação dele ser um pouco além, no sentido fora da caixa. Então, ele dialogava com qualquer jovem que estava indignado ou contestava, de certa forma, diversas doutrinas impostas por diversas denominações, né? Então, ele burlava essas questões, apesar de estar sempre enquadrado na Bíblia, né, no livro, ele sempre teve um diálogo mais humano. E aquilo me cativou também, porque eu estava saindo ainda daquele nicho, tinha muitas questões religiosas comigo na época, então ele falava um diálogo, um discurso que ainda era plausível para mim. Então eu consumi muito Caio Fábio, me ajudou bastante na época, né? É um cara diferenciado também e muito autêntico, né? Real dentro da sua missão ali. E próximo ali naquela época, porque eu já também comunicava certas conversas referente a isso, sobre esse assunto, me deparei com o Laércio Fonseca, gigante, grande avatar que o nosso país tem, né, até atualmente, faz um grande trabalho lá situado em Limeira. Próximo aqui de casa, tive a oportunidade de diversas palestras dele. Fantástico. Então, já o Laércio, ele já é totalmente fora da caixa. Quem vai se deparar com o conteúdo dele é um assunto extremamente não é para leigo, apesar dele sempre ser descontraído, arroz com feijão, muitas das vezes, né, deglutir o assunto com calma, paciência, como, né, ter o humor, né, que ele sempre gosta de estar amenizando ali o tema, mas sempre com a seriedade fantástica e o assunto de alto nível. Ele já vem trazendo, ele é um portal no sentido de trazer o assunto dos Irmãos das Estrelas, vamos dizer assim, né? Do quão é importante a gente trazer essa, esse raciocínio, essa consciência de sermos cidadãos universais e não apenas nesse planeta aqui. Temos irmãos de todas as galáxias, etc, etc. Resumindo, para você ver o nível do que ele traz. Então, ele é um ufólogo, cientista, espiritualista e traz diversos assuntos que eu consumi e consumo até hoje, que ele é infindável. Laércio Fonseca tem muito o que aprender lá né, no canal dele, na plataforma dele, na palestra dele, tanto online ou presencial, que ainda existe essa oportunidade, né? Ele é fantástico. Então, só tenho a aprender e gratidão a esse grande mestre. E um pouquinho mais para frente, né, depois que eu fui galgando, pode observar, fui lapidando, né, desde da filosofia que já percebi que já estava em mim aquela semente de algo fora da caixa, sem ser restrito, segmentado, restringido, o buraco é muito mais baixo, já estava em mim, né? A revolução, a rebeldia, uma certa rebeldia com Bob Marley, né? A harmonia e realmente a rebeldia, o quebrar obstáculos, né? Ir adiante com o Tupac, né? E ascensionar, desmistificar grandes coisas religiosas com Caio Fábio, quebrar toda, chutar o balde, como se diz, sair realmente fora da casinha com o Laércio Fonseca e, enfim, estou resumindo, gente, as grandes figuras que eu deparei, mas obviamente teve diversos fatores, diversas pessoas anônimas ali e tal, e até que eu chegasse no Gravata Vermelha. Eu sempre comento Gravata Vermelha pelo fato de ter sido a primeira palestra que eu vi com ele, né, desculpa, o professor Hélio Couto, né,
com a gravata vermelha na palestra PNL, Programação Neurolinguística. Foi o primeiro contato, né, que eu tive com ele. E ali percebi novamente aquele a mais. Tudo a palavra proferida por ele, a postura dele, a seriedade dele, eu falava, cara, esse cara novamente diferenciado, brilha, tem uma aura. Esse cara, o que ele está dizendo, tem que parar para escutar. Então, comecei a deglutir desde então. O início foi em 2014. 2015 eu fiz o pedido da ressonância. Em 2014 eu passei a deglutir, era fone de ouvido na hora do almoço, do trabalho, de noite antes de dormir, amanheceu, café da manhã, fone de ouvido, escutando as palestras dele, que são muitas. E detalhe, gente, todas a partir, o mínimo é 1h30, são poucas de 1h30, a maioria 2 horas, 2h30, 3 horas, né? De todos os assuntos que você pode imaginar, que são os importantes, de acordo com o que essa humanidade atual pode suportar. Porque ele tem, obviamente, tem muito mais para dizer, mas que não vai ser saudável dizer agora, né, nesse momento, nessa época. Então, o que é importante para que possa ocorrer uma transição mais tranquila, mais de boa, isso é, se se os seres humanos assim o quiserem, porque eles podem optar, né, destruição ou transformação, certo? O trabalho tem sido feito e foi feito. Agora cabe a nós querer optar e escolher o caminho melhor do bem e soltar, catar-se, transacionar, né? Querer transcender ou não. Então, esse foi mais ou menos a jornada, o caminho para que eu esbarrasse com a figura aí do nosso professor. E o professor, como eu já falei diversas qualidades aqui, é um gigantesco avatar e portal para essa humanidade e que vicejou aqui no Brasil e que por diversos fatores, falando pessoalmente, Jonathan, né, ocorreu na minha caminhada, na minha vida, tive a grande oportunidade, o grande prazer, uma grande dádiva ter esbarrado com o trabalho dele por algum motivo. Eu esbarrei o trabalho dele e escutei. Naquele momento eu tive ouvidos para ouvir, eu tive olhos para ver, porque de fato, diversos momentos passam na sua tela do celular, mas se algo não cativa, se a energia não bate, se a entrelinhas não é perceptível, você passa a tela e não acessa aquele conteúdo que porventura poderia ser um grande divisor de águas na sua vida. Tá bom, galera? E você, como foi a sua jornada até conhecer o trabalho, uma referência, aquela pessoa que mudou a sua jornada, o seu caminho e continua mudando para melhor, é claro. Conta aí nos comentários. Tamo junto. Até o próximo vídeo.